Aqui é Luiz Carlos Vinck, campeão brasileiro pelo Vasco, e o Bom Dia Gigante está entrando no ar. Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Bom dia, meu lateral, meu querido amigo Luiz Carlos Coelho Vinck, grande craque cruzmaltino, responsável há 30 anos pelo cruzamento na cabeça de Sorato. O Vasco vencia no 16 de dezembro de 1989 o São Paulo por 1-0. E hoje à noite vamos fazer uma grande festa no restaurante Azurra, no Rio Design da Barra, uma festa sensacional, recebendo muitos dos campeões daquele dia 16 de dezembro de 1989. Nós abrimos o Bom Dia hoje com o Luiz Carlos Vinck, vamos ter outros campeões também falando no Bom Dia. Mas vamos então ao dia a dia, porque o torcedor do Vasco, a parte da situação da festa, de lembrar a história do clube, que é sempre muito importante. A gente não pode jamais esquecer o passado do Vasco, reverenciar esses grandes craques e usá-los como exemplo para essas novas gerações. Vamos falar do dia a dia do Vasco, que tem um dia muito importante. O dia que o técnico Abel Braga deve fechar contrato com o Vasco da Gama. No domingo, ontem, tentei falar durante várias vezes com o presidente Alexandre Campelo, também com o diretor executivo Mário André Mazzucchi, tudo sendo tratado a 7 chaves. Mas antes disso, para referendar aquilo que a gente informou, e você vai ver um card aqui em cima, do dia 2 de dezembro. Vocês devem se lembrar, vocês que acompanham sempre um Bom Dia, eu disse: renova logo, paga o Luxemburgo, porque ele poderia estar na quentinha daquele dia. Tá aqui em cima o card, você vai ver o que eu falei. Vanderlei Luxemburgo era nome muito forte no Palmeiras. Os conselheiros, pessoas influentes no clube, queriam a presença de Vanderlei Luxemburgo. E Vanderlei acertou com a Sociedade Esportiva Palmeiras, vai ser treinador do Palmeiras, voltando a uma casa onde ele já esteve algumas vezes. Quem também se despediu, você está vendo aí o tweet, foi seu auxiliar Maurício Copertino, que até o torcedor achou que poderia ficar como treinador. Maurício Copertino agradeceu demais o fato de estar no Vasco, de ter passado esse período no Vasco. Quem não sabia de nada, com quem eu falei e me mandou essa foto, foi Antônio Carlos Melo. Está aí em Orlando, na Flórida, nos parques da Disney, não tinha sido contactado, mas dificilmente também não vai ser chamado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para comandar o Palmeiras no ano que vem. Que Vanderlei e a comissão sejam muito felizes, mas o Vasco segue a sua vida e provavelmente sob o comando de Abel Braga. As informações são muito truncadas em relação à questão de valores. Particularmente acho muito difícil que o Vasco faça uma proposta de mais de R$400 mil por mês para poder ter Abel Braga. Até porque, por mais que seja um treinador de peso, Abel vem de 2 trabalhos ruins, tanto no Flamengo como no Cruzeiro, e não vem tão valorizado. Vem muito pela confiança do presidente Campelo, que foi seu médico quando Abel foi treinador do Vasco algumas vezes, e também por ter um perfil muito parecido ao do Vanderlei Luxemburgo. Daquele estilo paizão, que abraça o grupo, que consegue segurar as pontas em relação a crises, usa muito categoria de base, enfim. Talvez seja um treinador que precise se reciclar, porque realmente o ano de 2019 não foi bom para Abel Braga. Talvez o Vasco, ele tenha uma certa identificação. Certa não, tem uma grande identificação. Foi zagueiro de destaque do Vasco nos anos 70. Mas o tempo passou. Abel ganhou títulos, foi muito importante em algumas ocasiões. Tive a oportunidade de trabalhar com Abel uma época no Vasco, ali meados dos anos 90, naquele time que um dos destaques era o Clóvis, centroavante, o bate-bola. Abel não fez um grande trabalho ali, mas sempre se identificou demais com os clubes onde trabalhou, onde dispôs da sua capacidade profissional. E o Vasco até mais, porque realmente sempre foi muito torcedor do Vasco. Então Abel Braga deve estar hoje reunido com o presidente Alexandre Campelo e, salvo uma grande zebra, não deve ser o novo treinador do Vasco a ser anunciado ou amanhã, ou então mais tardar na quarta-feira. A segunda-feira também vai ser muito importante em relação às questões que envolvem jogadores sem contrato com o Vasco. Além do Rossi, que já está sem contrato desde o dia 12, e já vamos falar desse caso específico do Rossi, que dificilmente, eu diria até que não vai ficar no Vasco para a temporada 2020,
Quem está sem contrato com o Vasco desde ontem é o zagueiro colombiano Osvaldo Henriques. Henriques já recebeu a proposta do Vasco e hoje vai conversar com o seu empresário Gilson Tussi. Ele está na Bélgica, a mulher dele é de lá, e o Henriques vai estudar a proposta do Vasco. Não é muito perto daquilo que o Henriques pediu ao Vasco. Pediu uma luva maior, o Vasco deu uma luva menor. Pediu um salário maior, o Vasco deu um salário com uma diferença aí de praticamente 40 a 50 mil reais. Tem essa diferença, mas talvez o desafio de fazer um ano completo, jogando, porque no ano passado, ou melhor, nesse ano de 2019, ele jogou apenas o segundo semestre com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O primeiro semestre do Osvaldo Henriques não foi nada bom. Não se sabe se o Vasco vai fazer esse esforço todo. Está querendo ficar com o jogador, mas também quer que o jogador saiba que ele precisa muito do Vasco também. Afinal, como já informamos, não recebeu nenhuma proposta do exterior, aonde ele quer jogar, e no Brasil apenas equipes que ficaram abaixo do Vasco na tabela. Então a situação de Osvaldo Henriques deve ser resolvida no dia de hoje, nesse contato do empresário do jogador com o próprio atleta. Em relação a Fred Guarim, falei ontem com Marcelo Ferreira, todo dia falo com os empresários. Marcelo Ferreira me parece bastante otimista. Não é uma situação fácil. Até foi divulgado que ele poderia já estar com um contrato renovado. Fake news, nenhuma chance. Guarim ainda está em conversação. O mais difícil talvez seja convencer o gringo a ficar no Rio de Janeiro sem esse respaldo que tinha da comissão técnica que saiu. Mas talvez com a presença de Abel Braga, talvez seja importante para contactar o gringo, falar com o gringo e convencê-lo a ficar no Vasco para o ano que vem. Mas é uma situação que está se desenrolando. Marcelo Ferreira, o empresário do jogador, está lutando muito, está trabalhando muito, tem interesse que o jogador fique por aqui e de repente é uma saída. Em relação a Rossi, nós informamos na live que fizemos no sábado à noite que a possibilidade era de 2 para o Rossi. Olha, eu vou dizer que a possibilidade é quase zero do Rossi permanecer, pela questão que envolve os chineses principalmente. Mas também pude apurar que o clima para o Rossi dentro do Vasco não é dos melhores. Rossi é uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, que extrapola uma maneira de ser mais extrovertida, mais brincalhona, mas algumas atitudes realmente trouxeram algum desconforto dentro do grupo. Também essas questões em que ele retuita postagens que falam de atrasos de pagamento, quando o presidente coloca alguma coisa no Twitter envolvendo grana, ele vai e bota um símbolozinho de por favor, pelo amor de Deus. Todas essas posturas do Rossi são posturas que estão incomodando e incomodam dentro do Vasco. Então, por conta disso, também um pouco pelo fora de campo, dificilmente o Rossi vai permanecer no Vasco para o ano de 2020. E sem o Rossi, um jogador que pode ser uma opção ali pela direita, além do menino Gabriel Peck, que vamos conversar durante a semana, porque há uma expectativa que ele possa finalmente jogar como titular na sua posição, que é pelo lado direito, apesar de ter a perna esquerda, assim como o próprio Marrone. É Felipe Ferreira, que chegou jogando nessa posição, pelo lado direito, assim se destacou no CRB na temporada 2019. E o Felipe Ferreira confirma a informação que nós demos no último sábado em relação à conversa que vem tendo o Vasco com a Ferroviária para a permanência dele. Com a palavra, o meia Felipe Ferreira. Como é que tá? Tudo bem? Cara, é o seguinte, já teve sim duas conversas para que eu fique, que o Vasco quer que eu fique, eu também quero ficar, mas assim, não depende só de mim, né? Depende que o Vasco se resolva com a Ferroviária, mas meu desejo é ficar, com certeza. Acho que esse primeiro momento que eu cheguei foi um momento de adaptação, acho que eu consegui causar uma boa impressão, mas ainda não tudo que eu posso dar. Tenho certeza que o torcedor, o clube, todo mundo que acompanha vê que tem mais, que eu tenho mais para dar, que tem de onde sair. Então acho que com um ano inteiro no Vasco, podendo jogar mais, fazer uma pré-temporada mais adaptada, tenho certeza que tem tudo para ser ainda muito melhor do que foi esse último ano. E aí com o Vasco brigando lá em cima também, coisa grande que o Vasco merece, aí também tudo caminha junto. Beleza, meu amigo?
De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. E agora é a hora da quentinha. Oferecimento do Café do Alto. Café do Alto que, aliás, estará logo mais sendo um dos grandes apoiadores da festa dos 30 anos, patrocinada pelo canal Atenção Vascaínos, homenageando os bicampeões brasileiros. Já já a gente vai falar nesse vídeo um pouquinho dessa festa. A quentinha de hoje envolve uma outra questão que será importantíssima hoje para o Vasco. A direção do Vasco, principalmente a parte financeira, João Marcos, que é o vice-presidente de finanças, talvez o Adriano Mendes esteja presente, vão ter um encontro junto com os advogados do clube, com o procurador-geral da Fazenda. O cara vai sentar com o Vasco para se tentar o acordo para que o Vasco possa ter liberada a penhora que está bloqueando o dinheiro que entraria hoje, que deve entrar hoje, estar liberado os 14,6 milhões do prêmio da CBF pela 12ª colocação do Vasco da Gama. O Vasco está fazendo o seguinte acordo pelo que eu pude apurar. O Vasco deve 3 milhões e 700 mil de 10 parcelas do Profut. O que quer a Procuradoria da Fazenda Nacional? O Vasco quitar, botar em dia, da cota de 14,6, 3,7 milhões estariam prontos, parados, para pagar o Profut atrasado. Mas a Fazenda ainda quer um certo pedágio, alguma garantia de que a dívida de 34 milhões que bloqueou tanto a questão da penhora que envolve o estádio de São Januário, como também a penhora em relação a outras situações de execução fiscal que o Vasco teve recentemente, que esse valor de 34 milhões o Vasco deixe um percentual de 10% a 20%. Pude apurar que a princípio o Vasco deixaria uma proposta de 10%. Por quê? Porque aí com 3,4 mais 3,7 bloqueados, presos, um para dar 10% de entrada e outro para quitar o que está de atraso no Profut, o que sobraria em torno aí de 8 milhões a 7 milhões e meio já ajudaria a pagar a folha dos jogadores e dos funcionários. Já ajudaria. Talvez com auxílio um pouco da questão do sócio-torcedor, daquilo que foi arrecadado, se pagaria 100%. O Vasco faz essa proposta, dando essa entrada e dividindo em até 80 parcelas tudo que está por vir. Mais 2 execuções, como nós informamos, na sexta-feira, e as 2 que já foram executadas. Então, juntando tudo isso, quase 60 milhões em relação a execuções fiscais recentes que não estão no Profut, o Vasco faria um novo acordo para pagar em 80 meses, dando 10% de entrada nas 2 que já foram executadas. Ainda tem 2 que provavelmente serão executadas no ano que vem. Mas já se botar tudo isso no bolo e com essa entrada, acertando 10% de entrada, pagando em 80 meses e também deixando o valor de 3,7 milhões para cobrir o Profut, a Fazenda Nacional libera a penhora e o que ficar restante em relação à premiação que o Vasco vai receber, paga-se jogadores e funcionários. É essa a informação desse momento, uma reunião também muito importante, uma segunda-feira fundamental, que o espírito dos campeões de 89, nesse 16 de dezembro, ajudem tanto o pessoal do financeiro do Vasco como o jurídico do clube a conseguir um sim da Fazenda Nacional. Foi a quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Eu vou ouvir o JP Scofano, porque o domingo foi de jogo do Vasco na base. O Sub-20 do Vasco viu o jogo, fez um ótimo jogo contra o Grêmio, mas acabou perdendo infelizmente. Terminou o ano de 2019 sem vencer uma competição em final, apenas o segundo turno do Campeonato Carioca. Mas perdeu na Copa São Paulo, perdeu no Campeonato Carioca, não conseguiu seguir na Copa do Brasil, perdeu no Campeonato Brasileiro Sub-20 e agora na Copa RS. Mas o trabalho está sendo muito bem feito. E também vamos falar do Sub-13, que brilhou nos Estados Unidos, conquistando título na final contra o PSG. Vamos então ao nosso JP Scofano, falando dessas 2 partidas em que o Vasco esteve envolvido na categoria de base nesse domingo. Fala Flávio, fala galera do canal. Então, final de semana cheio para a base do Vasco, teve jogo no Sub-20, teve jogo no Sub-13
E a gente começa falando das crianças da Colina, os nossos mini-crias. As crianças da Colina foram até os Estados Unidos participar do torneio ICC Futures e jogaram contra Chivas, Guadalajara, Benfica e o PSG na final. O Vasco foi campeão, empatou em 1-1 no tempo normal e nos pênaltis o goleiro do Vasco pegou 2 e se sagrou campeão da categoria desse torneio internacional. Um torneio muito bom, muito importante. O Vasco conseguiu jogar contra a escola mexicana, a escola portuguesa, também contra a escola francesa. E é bom para dar rodagem para esses meninos que ainda não tem muita experiência no futebol, até porque são crianças. É um torneio bom, o Vasco foi campeão, parabéns à molecada. E agora a gente fala do Sub-20. O jogo ontem foi muito difícil contra o Grêmio. O Vasco jogou fora de casa, porque estava na Copa RS, o estádio cheio, jogo contra o Grêmio, a equipe da casa. Mas o Vasco fez uma boa apresentação, acabou perdendo no detalhe. E os grandes destaques para mim do Vasco ontem foram o volante Juninho e o lateral Natan. Os dois foram muito bem na partida e quem destoou um pouquinho foi o Caio Lopes e o Vinícius, jogadores que a gente espera sempre mais pela capacidade que a gente sabe que eles têm, e eles não conseguiram desempenhar esse papel todo que a gente está acostumado a ver, principalmente do Caio, que foi o artilheiro do Vasco nessa temporada de 2019. Esse torneio, a Copa RS, já é uma preparação para 2020, já é um torneio já desse segundo calendário, se a gente pode chamar assim, e o Vasco se preparou bem para a Copa São Paulo, porque apesar de ter esses desfalques de Bruno Gomes, Thales Magno, Gabriel Peck, que ainda tinham idade para jogar, mais do ano de Sub-20, mas já subiram, e também o desfalque de quem já subiu por estourar a idade, o goleiro Raus, o Ulisses zagueiro, o Caio Tenório. Então o Vasco, mesmo desfalcado um pouco ainda, também conhecendo o trabalho do novo treinador Alexandre Gracelli, conseguiu fazer uma boa competição, chegou na final e as expectativas para a Copinha são boas. Apesar do time ainda ser mais jovem do que o resto da categoria, eu acho que o Vasco vai conseguir desempenhar sim um bom papel na Copinha. Muitos torcedores falam que o Vasco não foi campeão, sem bateu na trave. Sim, é verdade, o Vasco bateu na trave em todos esses torneios de 2019, já nesse início de 2020. Mas mesmo assim eu acho que não é um fator muito preocupante, porque a base é muito mais para formar jogador do que mesmo para ser campeão. A gente vê muitos times sendo campeões na base, mas não conseguem aproveitar os jogadores do time de cima. O Vasco está fazendo bem essa transição e acho que tem tudo para essa geração dar muitos frutos para o Vasco no futuro, no profissional. É isso, Flávio. Um abraço gigante para você e um bom dia gigante para todo mundo que está assistindo o nosso canal aqui. Com atenção, vascaínos, e até a nossa festa mais tarde. Você está vendo aí uma foto que o Leandro Castan postou em Roma. Ele está passando férias na Itália, muito querido em Roma, e ele está ao lado do lateral esquerdo Dodô, uma informação que nós trouxemos aqui na semana passada, de que Zezé Perrella, que era o homem forte do Cruzeiro, teria oferecido ao Vasco a possibilidade de colocar Thiago Neves e Dodô no Clube Cruzmaltino, com o Cruzeiro pagando metade. Zezé Perrella não trabalha mais no Cruzeiro, foi demitido do Cruzeiro. E em cima disso, o negócio deu uma arrefecida. Mas, quem sabe, muito se comentou aí nas redes sociais a possibilidade do Castan já estar fazendo aí a cabeça do Dodô. Mas é uma situação um pouco mais complicada, porque Dodô tem que resolver o problema dele com o Cruzeiro e com a Sampdoria. O Cruzeiro tem que comprar o jogador. Se comprar e não tiver como cumprir o contrato de 4 anos durante algum período, pode ser que a situação volte a se esquentar. E você, deixe seu comentário aqui embaixo. Você gostaria de ver Castan na quarta zaga e Dodô na lateral esquerda? Seria um bom reforço para o Vasco da Gama? Você se lembra do Jomar, zagueiro? Aquele mesmo, o Jomar, aquele que botou o Fred no bolso em 2013, mas também fez muitas lambanças aí no Vasco. Jomar foi emprestado para o Oriente Petroleiro da Bolívia e já voltou, mas botou o Vasco na justiça querendo o passe. E agora está negociando a possibilidade de ir para o Santo André para disputar o Campeonato Paulista. O que está difícil é a renovação de contrato do goleiro Lucão, um dos destaques do Vasco na base, jogador que está sendo sempre convocado para a seleção, mas a situação está um pouco complicada para a renovação do Lucão. Já se comenta até que o Lucão pode ter acertado com outro clube, ter assinado com outro clube. Estamos em cima disso porque o Lucão é uma joia do Vasco da Gama. Agora eu vou até Brusque. O nosso Marcolan Batista, grande figura, grande vascaíno, nos mandou fotos da festa de Natal da Vaz Brusque e a gente faz questão de mostrar aí, parabéns ao Marcolan, que inclusive mandou um vídeo puxando o casaca. Mostra aí pra rapaziada como é que foi o casaca da Vaz Brusque nesse final de ano. Manda, Marcolan! E aí, pessoal, nosso grupo quer dar um recado pra vocês. Feliz Natal! Ao Vasco nada! Uhul! Então o que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da Fusaca! Vasco, Vasco, Vasco!
sou Sorato. Há exatos 30 anos eu fazia o gol do bicampeonato brasileiro. O Bom Dia Gigante está no ar. Esse foi o nosso herói em 1989. Aos 5 minutos, a bola saiu do lado esquerdo, foi para o Marco Antônio Boiadeiro, enfiou para o Luiz Carlos Vinck, que fez o cruzamento perfeito para Sorato. Hoje, Vinck e Sorato estarão numa festa com muitos outros campeões, uma festa que o canal Atenção Vascaínos fez com o apoio de muita gente boa. E me perdoem, mas eu tenho que dar o nome de todos. Sargento Ferragem, Restaurante do Almirante, Café do Alto, a Forte Mag, a BR Clube, a Viriato, na Correia e Lopes Consultoria Tributária, a Viriato Gestão Imobiliária e na J.A. Lopes Advogados Associados, o Restaurante Azurra, o Supermercado Mundial, a Fatoria do nosso Marcelo Borges e também a Splint. Todos apoiando uma festa que vai celebrar o título de 1989. Teremos uma live de 18 às 20 horas, estaremos ao vivo ouvindo quase todos os campeões, aqueles que de repente estejam disponíveis. Na festa, a Cássio, Regis, Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio, Cássio, Célio Silva, Zé do Carmo, William, Bismarck, Sidney, Sorato, o técnico Nelsinho, Jair Bragança, treinador de goleiros, Ademar Braga, que era preparador físico, Paulo Angione, que era o supervisor à época, os 3 médicos, Alexandre Campeiro, Clóvis Munhoz e Fernando Matar. Enfim, uma grande festa, uma reunião de todos esses campeões e a gente vai estar transmitindo para vocês e ainda fazendo muito material para o mês de janeiro. Teremos o apoio da imprensa, muita gente, a ESPN também, os sites em geral estarão cobrindo. Vai ser muito bacana receber todos e fazer uma grande festa que você, torcedor do Vasco, merece. Os jogadores merecem acima de tudo. E para encerrar esse bom dia, um recado de uma grande figura que vocês vão ver como é apaixonado pelo Vasco. A lembrança que esses jogadores têm. Para quem acha que a gente fala muito de passado, vamos continuar falando, sabe por quê? Porque quem tem passado tem história. E o passado molda o futuro. Pode ter certeza disso. Que os jogadores de hoje, os jogadores que estão vindo para o Vasco, possam seguir esse exemplo desse pernambucano porreta, Zé do Carmo, o grande Zé do Cangaço, que era o camisa 5 que jogava para burro. Vejam só a mensagem como ele dá. Paramentado. A Vascaíno. Um grande abraço. Logo mais a gente se fala a partir das 18 horas. Tchau, turma. Bom dia. Amigos, bom, quem está falando é Zé do Carmo, que em 1989 estava presente no Morumbi com aquele golaço do meu amigo Sorato. E dizer para vocês vascaínos que já estamos aqui no Rio de Janeiro, prontos para essa festa de 30 anos, que será muito bem comemorada. Rever os amigos vai ser maravilhoso. E claro que eu tinha que trazer essa faixa de campeão aqui também. Atenção vascaínos, hein? Já estamos na área. Um abraço para todos vocês.